Olá! Sabe aquela confusão de números e planilhas financeiras que muitas vezes mais atrapalham do que ajuda? Pois é, a gente vai transformar tudo isso em uma ferramenta super clara, uma ferramenta estratégica para qualquer negócio. A ideia é montar juntos um verdadeiro mapa, um GPS, para guiar as decisões mais importantes da empresa. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, não é? Para onde vai cada real que a empresa fatura? Para muita gente, o fluxo de dinheiro é um verdadeiro mistério. Parece que entra por um lado e some pelo outro. Mas e se existisse uma forma de rastrear cada centavo, desde o faturamento bruto até o que realmente sobra no caixa? Pois é, a solução para esse mistério tem nome: DRE gerencial. E olha, não vamos pensar nisso como um relatório chato, burocrático, nada disso. Pense nele como o GPS do negócio. É ele que mostra exatamente onde a empresa está e, o mais importante, ajuda a traçar a melhor rota para o futuro. Então vamos começar a montar esse mapa. E tudo começa lá em cima, pelo topo, com o número maior e mais conhecido de todos, a receita bruta. É o nosso ponto de partida. Então, a receita bruta é o totalzão, tudo que a empresa vendeu. É aquele número grande, que muitas vezes enche os olhos, sabe? Mas olha, ele é só o começo. A história de verdade, os insights mais valiosos, aparecem no que a gente começa a tirar dele. É nas subtrações que a gente descobre a eficiência real do negócio. E fazendo essas primeiras subtrações, a gente chega no nosso primeiro grande marco nesse mapa financeiro. É a famosa margem de contribuição. E, sério, esse número é absolutamente fundamental para a gente entender se o negócio para em pé. Ok, e como a gente chega nela? É um passo a passo. A gente pega a receita bruta, tira os impostos sobre as vendas e aí chegamos na receita líquida, certo? Depois, a gente subtrai os custos variáveis. O que é isso? Pense em tudo que varia conforme a venda. Matéria-prima, comissão do vendedor, frete, tudo que só existe porque a venda aconteceu. Tirou isso. Pronto, o que sobra é a margem de contribuição. E por que esse número é tão importante? Porque a margem de contribuição é, literalmente, o fôlego financeiro da empresa. É o dinheiro que sobra para pagar todo o resto, sabe? As despesas fixas, aluguel, salários, marketing. E claro, é daí que tem que sair o lucro. Por isso, se essa margem está baixa, não é só um número no papel, é um alerta vermelho. É um sinal de que precisa ou aumentar o preço ou correr para renegociar com o fornecedor. Muito bem. Agora que a gente já sabe quanto sobra para pagar as contas, vamos chegar no coração da empresa, a operação. É aqui que a gente vai medir a verdadeira saúde do negócio, se ele dá lucro só por existir e funcionar. Então, o que a gente faz? Pega aquela margem de contribuição que a gente acabou de calcular e agora vamos tirar as despesas fixas. Aqui entra tudo aquilo que tem que ser pago todo santo mês, chova ou faça sol, vendendo muito ou pouco. É o aluguel do escritório, o salário da equipe, as contas de internet, telefone, enfim, tudo que mantém a estrutura de pé. O resultado dessa conta toda é o lucro operacional. E olha, a importância desse número vai muito além de saber se o mês foi bom ou ruim. É como dizem, muita gente não dá atenção para isso, mas é fundamental se um dia os sócios pensarem em vender a empresa. É nesse número que o mercado vai se basear para definir o valor. Ter clareza sobre o lucro operacional é um ativo gigantesco. Ok, chegamos num ponto que gera uma confusão enorme. Achar que lucro é a mesma coisa que dinheiro no banco. E não é. Agora a gente vai entender direitinho essa diferença, olhando para as coisas que acontecem fora da operação do dia a dia. Olha só a diferença que isso faz. Num cenário ideal, sem empréstimos, o lucro operacional seria o dinheiro disponível para dividir entre os sócios. Simples assim. Mas, se a empresa tem um financiamento, por exemplo, a história muda. Aquele lucro operacional precisa primeiro pagar a parcela do empréstimo. E isso, claro, muda completamente o valor que vai sobrar no final. Então, resumindo, depois de pagar todas as contas da operação e também quitar as obrigações financeiras como os empréstimos e investimentos, o que sobra lá no finalzinho de tudo é o lucro líquido. Chegamos na última linha do nosso mapa. Pronto, o nosso DRE gerencial está montado. A jornada de cálculos terminou. Mas calma, que o trabalho não acaba aqui não. Agora vem uma decisão que é puramente estratégica. O que fazer com esse lucro que a empresa gerou? Bem, uma prática bem comum no mercado é dividir esse bolo. Uma parte, algo entre 30% e 50%, vai para o bolso dos sócios, como distribuição de lucros. O resto, a maior parte, geralmente fica no caixa da empresa. Para quê? Para servir como uma reserva de segurança ou para reinvestir no crescimento do negócio. Mas claro, a decisão final é sempre dos sócios, depende da estratégia de cada um. E com essa decisão, a gente fecha o ciclo. Fica aqui uma reflexão final. A forma como a análise financeira é feita hoje no negócio está realmente contando a história certa sobre o futuro?
Ela está preparando o terreno para o sucesso? Ter um mapa claro, como esse DRE que a gente viu, é sem dúvida o primeiro e mais importante passo para garantir que a resposta seja um grande sim.